Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos de volta aí a essa nova fase do canal aí, tá bom? Bem, nessa aula aí vamos conhecer 10 short answers, ou 10 respostas curtas. Bem, pessoal, antes de começarmos a ver qualquer tipo de exemplo de short answer, ou resposta curta, para determinadas perguntas, acho que devo dizer que, para todos os exemplos de perguntas a seguir, poderemos perfeitamente responder apenas com um simples yes, que, como sabemos, quer dizer sim, ou com um no, que significa não, ou até mesmo com I don't know, que, como acredito que a maioria de nós já sabe, quer dizer eu não sei, correto? Mas só para deixar minha opinião aí, né? Devo dizer que estes tipos de respostas monossilábicas, né? Sim, não, talvez, não sei, etc., não costumam soar muito bem aos ouvidos de quem precisa de uma boa resposta, não. Correto, pessoal? Na verdade, para quem recebe estas respostas, né, pode parecer até meio uma certa assim, falta de educação por parte de quem está respondendo, tá bom? Coisa que tenho certeza que não será o caso de nenhum de nós, não é mesmo? Sei que estas respostas existem mesmo, tanto que vamos conhecer algumas delas em instantes. Mas eu sugiro que, ao invés de dizermos simplesmente yes, no ou I don't know para alguém, deveríamos sempre tentar dar resposta, tanto positiva quanto negativa, de maneira um pouco mais detalhada, mesmo sendo elas resumidas, assim como veremos agora. Valeu? Bora começar então? Bem, então vamos à nossa primeira pergunta, que será: Is this the rule? E abaixo da frase aí, né, a maneira correta de falarmos. Is this the rule? Em seguida, a tradução da frase, que no caso estará perguntando: a regra é esta? Bem, uma resposta positiva para esta pergunta deve ser Yes, it is. Yes, it is. Que logicamente quer dizer sim, é. E a resposta curta negativa: No, it's not. No, it's not. Tradução: não, não é. Legal. Bem, e a nossa segunda questão pode ser esta aqui, ó. Are you a dentist? Are you a dentist? Tradução: você é um dentista? E a resposta positiva, curta, simples e direta para esta pergunta deve ser Yes, I am. Yes, I am. Que quer dizer sim, eu sou. E em relação a uma resposta negativa para esta mesma pergunta, No, I'm not. No, I'm not. Que quer dizer não, eu não sou. Muito bem. Vamos agora à terceira questão desta lição. Is she married? Is she married? Tradução: ela é casada? Bem, uma boa resposta positiva para esta pergunta pode ser Yes, she is. Yes, she is. Cuja tradução é sim, ela é. E uma resposta negativa adequada para esta mesma pergunta aí, né? Uma resposta curta, como poderia ficar? Muito simples. No, she isn't. No, she isn't. Que quer dizer não, ela não é. Legal. Bem, e continuando, vamos para a nossa quarta questão. Is he from Japan? Is he from Japan? Traduzindo, ele é do Japão? Bem, respondendo rápida e positivamente esta nossa quarta pergunta, devemos dizer Yes, he is. Yes, he is. Cuja simples tradução é sim, ele é. E quanto à resposta curta negativa da pergunta, deveremos dizer No, he's not. No, he's not. Que quer dizer não, ele não é. Muito bem, vejamos agora o nosso quinto exemplo. Are you tired? Are you tired? Que quer dizer você está cansado? Bem, a resposta positiva bem curtinha para esta pergunta deve ser Yes, I am. Yes, I am. E como tenho certeza que todos sabem, quer dizer sim, eu estou. Correto? Muito bem. E quanto ao lado negativo desta questão, o que deveremos responder? Muito simples também, não é mesmo? Já que nesse caso deveremos dizer No, I'm not. No, I'm not. Tradução: não, eu não estou.
Bem, pessoal, as próximas short answers, ou respostas curtas que veremos, deverão ser respondidas com o conhecido verbo auxiliar do, ok? Lembrando-nos que, para o tempo passado, deveremos usar para todas as pessoas, singular ou plural, o famoso did, ok? No caso do presente, usaremos sempre o do ou o does. E, finalmente, para o tempo futuro, usaremos sempre o will. Valeu, pessoal? Legal. Bem, e só a título de informação, para aquelas pessoas que por acaso tiverem um pouco mais de dificuldade em utilizar esta parte da gramática, ou seja, o did, o do ou o does, além do will, né, é claro, eu sugiro que deem uma rápida pesquisada na lição 32 deste canal, onde explico detalhadamente a maneira correta de se usar cada um desses termos aí em seus tempos corretos. Está bem? Muito bem. Então vamos começar a utilizar o verbo auxiliar do em seu devido tempo, para mostrarmos também esta forma de usarmos respostas curtas para algumas perguntas, ok? Bem, então a sexta questão da nossa lição, cuja resposta poderá ser dada utilizando o verbo auxiliar do, será a seguinte. Do they want something to eat? Do they want something to eat? Que quer dizer, eles querem algo para comer? Então, começando com a resposta curta positiva, deveremos dizer yes, they do. Yes, they do. Que quer dizer sim, eles querem. Não podemos nos esquecer de que este do estará, na verdade, substituindo o verbo eat nesta frase, que quer dizer comer, certo? Muito bem. E quanto à resposta negativa para esta mesma pergunta? No, they don't. No, they don't. Cuja tradução é não, eles não querem. Legal. Então vamos agora à nossa sétima questão, onde poderemos responder de maneira rápida e objetiva com o verbo auxiliar does, ok? E a pergunta é, does she think samba? Does she think samba? Que quer dizer, ela canta samba? E a resposta curta positiva para esta pergunta deverá ser yes, she does. Yes, she does. Tradução, sim, ela canta. Lembrando mais uma vez que o verbo auxiliar, neste caso does, estará substituindo o verbo principal, que no caso da frase em questão será o verbo cantar, está bem? Muito bem, e continuando, vamos ver como ficará a curta resposta negativa para esta mesma pergunta. No, she doesn't. No, she doesn't. Não, ela não canta. Show de bola. Vejamos então um bom exemplo para a nossa oitava pergunta, no caso, agora usando o verbo auxiliar did, para em seguida darmos uma resposta curta e bem objetiva para ela. Vejamos a seguinte pergunta. Did the bird eat the seed? Did the bird eat the seed? Tradução. O pássaro comeu a semente? Legal. Então, como vocês acham que deverá ficar a resposta positiva para uma simples questão como esta? Muito simples. Neste caso, deveremos dizer yes, it did. Yes, it did. Que quer dizer sim, ele comeu. E só esclarecendo para quem ainda não está muito familiarizado com os pronomes pessoais em inglês, este it, que aparece na resposta, refere-se ao pássaro, está bem? Já que em inglês há uma diferenciação relacionada à terceira pessoa do singular, correto? Já no português, como sabemos, ao nos referirmos à terceira pessoa do singular, imediatamente nos lembramos do ele, não é mesmo? Pois, como sabemos em inglês, não é bem assim, já que, pela gramática inglesa, a terceira pessoa do singular é desmembrada em 3 possibilidades, sendo elas he, que quer dizer ele, o she, que representa o ela, e, finalmente, para confundir a cabeça da galera, aí, o it, que, como vimos na resposta anterior, refere-se a animais e coisas, em inglês, ok? Apenas um esclarecimento aí a mais para quem ainda não sabia desta regrinha, tá bom? Mas vamos seguir com o nosso vídeo. Legal. Bem, e quanto ao lado negativo da questão, só relembrando, né, que a pergunta foi Did the bird eat the seed? Ou seja, né, o pássaro comeu a semente, está perguntando. Muito simples. Neste caso, deveremos dizer, né, na forma negativa, né, no, it didn't. No, it didn't. Não, ele não comeu. Muito bem.
Então, vejamos agora uma nona frase aí, né? Sendo que desta vez nossos exemplos serão um tempo futuro, onde usaremos a expressão will, que, como eu acredito que todos vocês sabem, corresponde ao futuro do verbo to be, correto? Aliás, para os que possuírem ainda alguma dúvida quanto ao correto uso do verbo to be em todos os seus tempos verbais, aconselho a darem uma olhada com atenção na videoaula número 30 deste canal, está tudo lá direitinho, tá bom? Muito bem. Então, continuando, vejamos um bom exemplo de frase para o futuro do verbo to be, no caso, o will, para em sequência vermos curtas respostas positivas e negativas relacionadas a tal pergunta, ok? Vamos lá então. Bem, na frase will she return next year? Will she return next year? Que, como certamente sabemos, pergunta-se, ela voltará no ano que vem? Como deveremos dar uma curta resposta positiva para esta pergunta? Muito simples. Deveremos dizer yes, she will. Yes, she will. Cuja tradução aí, né? Sim, ela voltará. Muito legal. Bem, e em relação a uma boa e curta resposta negativa para esta mesma questão, como deveremos dizer? Bem, também bastante fácil e direto deveremos dizer no, she won't. No, she won't. Ou seja, não, ela não voltará. Só lembrando aqui que este won't significa a forma contracta ou resumida, né, como queiram, do will not, ok? Muito bom. Bem, além de usarmos como verbo auxiliar o verbo to be, o did, o do e o does, além do will, né, veremos também em seguida perguntas e respostas com a expressão would, está bem? Vejamos então do que se trata. Bem, em relação ao would, veremos na 10ª e última frase do nosso vídeo o seguinte exemplo. Would she know the address? Would she know the address? Que quer dizer, ela saberia o endereço? Bem, a resposta curta positiva para esta pergunta será yes, she would. Yes, she would. Sim, ela saberia. Legal. E em relação à resposta negativa, deveremos dizer no, she wouldn't. No, she wouldn't. Que quer dizer, não, ela não saberia. E mais uma observação, né, agora em relação à expressão wouldn't. Bem, assim como want significa a forma contracta de will not, wouldn't corresponde à forma resumida de would not. Ok, pessoal? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado de mais este vídeo e convido a todos para o próximo, né, que deverei lançar nos próximos dias, onde abordarei o tema relationship. Relationship, que quer dizer relação, relacionamento, ok? Até lá então, e não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever neste canal para ficarem atualizados sobre todas as novidades que eu postar por aqui, valeu? Até a próxima então. Tchau!